Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é o agricultor persistente. Semeie de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Eclesiastes, capítulo 11, versos 1 a 6. Nós vamos ler esse texto sagrado na Revista e Atualizada, NAA, Nova Almeida Atualizada, a Bíblia Judaica Completa e a King James de Estudo 1611. Nós vamos ler esses versículos aí citados nessas Bíblias para a gente poder ter uma melhor clareza sobre o assunto. O texto sagrado ele diz a respeito do agricultor, da agricultura, para ele não ficar olhando as nuvens, os ventos, ficar esperando, se vai escurecer, vou semear porque vai chover, então eu vou ter uma boa colheita, uma boa plantação. Se está um sol brabo de 40 graus, não tem nuvem, então eu não vou fazer nada. Só que nós vamos trazer esse texto para a oração, sabe? Semeie de manhã e à tarde não fique de braços cruzados. Ore de manhã e à tarde e à noite, porque você não sabe qual oração de repente Deus pode dar, o sim e o amém. Vamos entender o texto sagrado, irmão? Olha só, a semente é a oração. Você vai lançar a semente. Você não sabe que horas que pode ser atendida. De repente, meu irmão, você pode olhar, Deus pode olhar dos altos céus e você orou de manhã e está orando de tarde e Deus diz, amém. Eu aceitei a tua oração, porque você orou de manhã, de tarde, à noite. A gente não sabe qual oração pode chegar no trono de Deus e ele olhar lá, irmão, com um olhar de misericórdia e falar, atende, vai lá, anjo, serve o meu filho, serve o meu pequenino, serve o meu servo. Os anjos, irmão, estão para trabalhar a favor de Deus. A gente não adora os anjos, mas os anjos foram criados para trabalhar o quê? A Bíblia diz que aquele que teme o Senhor, os anjos acampam ao seu redor. Os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então vamos ver o texto sagrado. Vamos ver o que Deus está querendo falar comigo e com você. De repente você parou de lançar semente. De repente você parou de orar. De repente você ficou cansado. Mas Deus está dizendo, volte a lançar a tua semente. Olha só. Vamos ler o texto sagrado, irmão? Aí a gente vai discorrendo. Diz assim, a epígrafe do texto é a conduta prudente do sábio, segundo a NAA, Nova Almeida Atualizada. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se a árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente, olha só, irmão, olha o que a Bíblia está falando aqui. Muitos estudiosos vão dizer que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi Salomão. No hebraico chama-se Correlete, que significa mestre, tá bom? Na Bíblia judaica significa o livro de Eclesiastes Correlete, que significa mestre. Olha só o que Salomão escreveu, inspirado por Deus aqui, ó. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Olha só o que o escritor continua dizendo, hein? Semeie a sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados. Por quê? Porque você não sabe qual irá prosperar, se esta ou aquela, se foi a que você semeou de manhã ou se à tarde, ou se as duas vão brotar, se esta e aquela ou se ambas igualmente boas, sabe? É o que diz. Agora vamos ver aqui, irmão, a Bíblia judaica, olha como ela já fala com outro texto. Lance seus recursos aos mares, um dia você os colherá de volta. Divida a sua mercadoria com 7 ou em 8 partes, porque você não sabe que desastre pode atingir a terra. Se as nuvens estiverem cheias de chuva, elas serão esvaziadas sobre a terra. Quer a árvore cair para o norte, quer para o sul, o lugar em que a árvore cair é onde ela ficará.
Quem cuida do vento nunca semearás. Quem observa as nuvens jamais colherás. Como você não sabe o caminho do vento, ou o caminho, ou como os ossos são formados no ventre da mulher grávida, você desconhece as obras de Deus, o Criador de tudo. Ou seja, se a gente não sabe disso e daquilo, a gente não sabe quando que vai prosperar a minha semente. Por isso que ele está dizendo, para não ficar de braços cruzados, persistir na oração. Porque uma hora, irmão, sabe? Uma hora você vai colher aquilo que você plantou, aquilo que você está semeando. E a semente é o quê? A oração. Por isso que o tema da mensagem é o agricultor persistente. Semeie de manhã e à tarde não fique de braços cruzados. Persista, irmão. Persista na oração, porque a gente não sabe se essa ou aquela a gente vai colher. De repente eu estou orando de manhã e estava orando à tarde e parei. Deus diz, continua, Edson. Continua, porque você não sabe qual que vai ser, como diz aqui, né, irmão? Entre parênteses aqui embaixo, você não sabe qual que vai dar o bingo. Qual que Deus vai falar amém? Da manhã ou da tarde, ou se a ambas, sabe? Você desconhece as obras de Deus, o Criador de tudo. Durante a manhã, lance sua semente e não descanse até o entardecer. Olha só, irmão, persistência na oração, para você ser abençoado, para as coisas acontecerem na sua vida. Persistência, sabe? Pois você não sabe se a semente germinará, se esta, se aquela, ou se ambas crescerão. Agora vamos para King James 1611, irmãos. Bíblia de estudo. Já tem um outro linguajar aqui. De repente você se encaixa nesse. De repente você gostou da NAA, da Judaica ou da King James. Diz assim, ó: distribui com generosidade o teu pão, como se o atirasse sobre as águas. Distribui com generosidade o teu pão, como que se você lançasse sobre as águas. E depois de algum tempo receberás de volta. Reparta com 7 e mesmo com 8 o que tens, pois não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. Quando as nuvens estão pesadas de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore debruce para o sul ou tombe para o norte, onde cair, ali permanecerá. Quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observar a passagem das nuvens, nada colherá. Assim como não conhece o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não pode compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Logo ao alvorecer, logo cedo, logo ao alvorecer, semeie a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela ou ambas serão boas. Olha só, irmão, o agricultor persistente, assim como a gente não sabe, irmão, como o Espírito, segundo a King James, entra no corpo da mulher e dá vida para a criança, cria os ossos, cria o ser humano, sabe? A gente não sabe as obras de Deus, a gente não sabe o que Deus vai fazer, o que Deus quer da nossa vida, sabe? Aqui a gente estamos colocando sobre a oração, o agricultor persistente, semeia de manhã e à tarde não tira as tuas mãos, sabe? Persistência na oração. Deus está dizendo aqui também sobre o trabalho, sabe? Não tenha preguiça, porque você não sabe o que Deus tem na tua vida, sabe? De repente você fala, nossa, irmão, estou tão cansado, estou trabalhando nessa empresa aqui, só misericórdia, que já não estou aguentando mais. Você não sabe qual é a obra que Deus tem aí na tua vida. De repente é para salvar uma pessoa aí dentro do teu trabalho, da tua empresa, e depois ele te tira. A gente não conhece as obras de Deus. Mas esse texto em questão que eu estou trazendo aqui, irmão, sobre aquela agricultura, sobre o agricultor persistente, que Salomão, como diz os estudiosos, diz para ser persistente, para não tirar a tua mão, sabe, para não descansar. Lance a semente de manhã e à tarde continua lançando, porque a gente não sabe se amanhã Deus vai mandar um vento, e normalmente quando chega o vento, chega as nuvens, sabe? Ele está dizendo assim, ei, não fica lançando a tua semente só quando você vê as nuvens chegando, a escuridão. Vai, vamos cavar, coloca a semente, porque vai cair água do céu, então agora é que Deus abençoar. Não, irmão, a gente não sabe a obra de Deus. A gente tem que continuar orando, persistindo, de manhã
e à tarde. Lógico, aqui o agricultor aqui, ele não colocava semente de noite, mas a gente está falando em termos de oração. Você pode orar na madrugada, você pode orar às 11. Se você tem dificuldade, como eu conheço alguns irmãos, falar: irmão Edson, eu não consigo acordar às 2, 3 da manhã, porque se eu acordar depois, para eu pegar no sono, depois eu não consigo, já é quase hora de eu trabalhar, quase hora de eu acordar. Então lança a tua semente às 10, às 11, coloca um horário na tua cabeça ali e fala: esse é o horário de lançar a semente, a oração, porque eu não sei que hora que o Papai do Céu vai dizer o sim e o amém. Eu não vou recuar, eu vou continuar lançando. Lança, irmão, lança a tua semente na oração. Eu quis trazer esse versículo aqui sobre o agricultor, irmão, e esse foi o tema da mensagem quando eu estava lendo, quando eu estava estudando, quando eu estava, procurando entender. Por isso que eu coloquei aqui o agricultor persistente, semeie de manhã e à tarde não fiques de braço cruzado. A semente é a oração, o milagre, o germinar é com Deus. É Deus que vai fazer germinar a semente que você está plantando, para o nome dele ser glorificado. Muitas das vezes, irmão, Deus não nos abençoa por falta de oração. Sabe por quê? Quando você ora e Deus responde, o nome dele é totalmente glorificado, porque é algo extraordinário. Você fala: meu Deus, eu orei, eu lancei a semente e nasceu. E não é que nasceu, as coisas estavam uma aflição brava. Aqui o escritor está dizendo para o agricultor: ei, não fica esperando o vento, não fica olhando para as nuvens não, para poder semear. De repente você está falando assim: irmão, eu estou passando uma aflição que é só Deus. É fácil lançar semente quando as coisas estão boas. É fácil ir para a igreja, quando tinha, antes da pandemia, às 3 horas de oração lá, irmão, e orar quando as coisas estão totalmente boas. Louvado seja Deus. Pega metrô, ônibus, vai de Uber ou vai de carro. Oh, Deus glorificado, Deus maravilhoso, que o teu nome seja glorificado. Mas Deus está dizendo: ei, não lança a tua semente só quando você vê as nuvens escuras não, e o vento chegando, aquele cheiro de terra que você fala: meu Deus, vai chover. Põe as plantas para fora aí, põe aquela plantinha que eu coloquei a semente hoje, põe para fora aí, aquela coisa de última hora. Deus diz: ei, não faça nada de última hora não espera o vento e nem a nuvem não. Começa a semear. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas. Vai lançando, irmão, vai semeando, vai semeando. Olha que coisa linda, irmão. Assim como não conhece o caminho do vento, tão pouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não pode compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Logo ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabes qual das tuas obras vai prosperar, se é essa, ou se é aquela, ou se ambas. Quando a Bíblia diz aqui a tua obra, foi o teu trabalho, o teu esforço, Você não sabe qual que vai prosperar. Então continua batalhando, continua persistindo, continua buscando, continua orando, porque você não sabe, irmão. A gente não tem nem ideia, como a Bíblia diz assim, como você não sabe como o Espírito entra na mulher, né, irmão? Entra na grávida e o coraçãozinho começa a bater e começa a aparecer ali os ossos, Aí a mamãe vai lá no pediatra, vai fazer os exames e coloca lá, né? Começa a ver na barriga dela e olha o coraçãozinho batendo e aparece na máquina. Irmão, isso é algo que a gente desconhece. É só Deus, só o Todo-Poderoso para fazer isso. Então a Bíblia está dizendo que assim é também a gente não conhece a obra de Deus, o que Deus vai fazer. E se vai prosperar essa ou aquela, ou ambas. Não fica olhando a nuvem, não fica olhando o vento não fica olhando a aflição, não deixa para lançar sua semente só quando as coisas tá boa, glória a Deus, aleluia, tá indo para a igreja com carro, roupa nova, perfume cheiroso, tá cumprimentando os irmãos. Não, irmão, planta. Deus está querendo que a gente semeia de manhã e à tarde. Deus está falando para mim: não pare de semear, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de interceder, porque você não sabe, Edson, qual será a hora do sim e o amém. De repente você está orando, e Deus diz: ora mais, lança um pouquinho mais a tua semente, lança a semente à tarde também. Por quê? Porque eu sei que dá para você lançar um pouquinho de semente à tarde,
Ora, sabe, irmão? Como diz um judeu, eles dizem assim, olha, ora, porque a qualquer momento Deus pode dar o sim e o amém. E quando o Todo-Poderoso der o sim e o amém, já foi. De repente você está orando de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. De repente, certo dia você acorda e ora de manhã. E lá dos céus Deus brada e dá o amém. Só que você não sabe porque a bênção não chegou. E você continua orando até ela chegar nas tuas mãos e você fazer o quê? O culto de ação de graça com os teus lábios. Porque Deus não quer sacrifício, sabe, irmão? Você pode até fazer um voto, mas Deus se agrada daqueles que o obedecem, daqueles que dão culto de louvor, culto de ação de graça, e vai falar, louvado seja Deus, eu lancei a semente e Deus ouviu minha oração. Essa foi a mensagem de hoje, meu irmão, é o que Deus quer de mim e de você. Lance a tua semente de manhã e à tarde, não repouses a tua mão, porque você não sabe qual que vai prosperar, se essa, se aquela ou se ambas igualmente. Tá bom, meu irmão? Então, esse foi o tema da mensagem, o agricultor persistente. Faça como um agricultor persistente, irmão. Não fica olhando para 33 graus, não. Fala, ai, amanhã falou na televisão que é 33 graus. Não vou nem levantar, não vou para a chácara, não. É um exemplo, tá, irmão? Não vou para a chácara, não, porque tá calor. Vou plantar milho? Vou nada. Não vai chover? Tenha fé, irmão, não fica olhando para o céu, não fica olhando para a circunstância, não fica olhando para o momento, não, fala, parar de buscar, vou parar de orar, as coisas não acontecem, tá uma seca braba, faz tempo que não vem chuva, faz tempo, irmãos, a gente não sabe a obra de Deus, para Deus mandar a nuvem, questão de segundos, a nuvem que está lá no Rio Grande do Sul chega aqui em São Paulo, a frente fria que está lá não sei na onde, na outra cidade, que para a gente chegar de avião demora umas 2h30, de uma noite para o dia Deus faz essas nuvens chegar aqui, vem a tempestade, aquilo que você plantou começa a germinar e começa a dar fartura e você começa a dizer, louvado seja Deus que me ensinou a não recuar, a não tirar a mão, sabe? Lança semente de manhã e à tarde, lança, Deus está falando para mim e para você, irmão, sabe? Esse é o fio da meada da mensagem, Deus está dizendo, lança, continua lançando, continua cavando a terra e lançando a semente, continua botando o joelho no chão e orando, continua jejuando, continua buscando, continua louvando, que a qualquer momento essa semente vai germinar. Deus vai mandar o vento e vai mandar a chuva. E a terra vai chupar aquilo ali. Quando você menos espera, você fala, louvado seja Deus. A semente germinou, a bênção chegou, sabe? A bênção brotou. Louvado seja Deus que me ensinou para não recuar, não parar de lançar semente, não parar de interceder, não parar de buscar, sabe? Não parar de orar pelo filho, pelo marido, pela esposa, pela igreja, pelo país, pelo mundo, pelo Israel. Continua lançando a tua semente, continua, sabe? Continua pedindo saúde, continua pedindo o que você está precisando, sabe? Continua intercedendo, continua buscando. É o que Deus quer, irmão. Essa é a semente. Ah, irmão Edson, o que é isso, semente? A semente deve ser isso, irmão. Você está orando pelo teu filho, pela tua família, por uma porta de emprego, pelo teu próprio negócio, pela casa que você quer sair, pela casa que você quer reformar. Eu não sei qual é a tua semente, eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a minha semente que eu tenho que lançar, que eu tenho que plantar todo dia na oração ali, ó. Pedir saúde, misericórdia, graça, sabe? A bondade de Deus. Saúde, meu irmão, porque o negócio é estreito, muitas vezes a gente esquece de pedir saúde, então tem que lança a semente da saúde, lança a semente do financeiro, lança a semente do que você está precisando, lança a semente de salvação de almas, lança, Deus está dizendo, continua lançando a semente, continua orando, porque uma hora ela vai germinar, faça como o agricultor persistente, lança a semente de manhã e à tarde, não tire os seus braços. Tá bom, meu irmão? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe e que Deus dê o sim e o amém para todas as sementes que você está lançando, tá bom? E que essas sementes, quando elas começarem a nascer, que ela venha trazer frutos de alegria. E não esquece de dar o culto de ação de graça a Deus.
louvar a Deus com seus lábios, proclamar, sabe, as maravilhas de Deus. Deus quer isso, que o nome dele seja honrado. E para o nome dele ser honrado, primeiro você tem que orar, para depois Deus abençoar e o nome dele ser honrado e ele aumentar a tua fé, porque você orou. Nada vem, irmão, se você não orar, se não for debaixo de oração, intercessão. Pode vir bênçãos na nossa vida? Sim. Ele disse para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Tem bênção que vem, irmão, que você fala que, meu Deus, veio pela misericórdia. Mas a maioria das bênçãos, Deus quer que o nome dele seja engrandecido. E como que o nome dele vai ser engrandecido? Através da oração. Você vai ter que orar, lançar a tua semente, para depois o nome de Deus ser glorificado e aumentar a tua fé, para você olhar e ficar embasbacado, e falar: meu Deus, eu orei e não é que aconteceu? Porque Deus é bom e misericordioso, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.